Capítulo 20. O Oak está de verde gafanhoto a dançar à frente da carruagem. Quando me vê, corre, querendo que o leve ao colo, mas depois foge para fazer festas aos cavalos. É uma criança fada com os caprichos de uma criança fada. Taryn está linda com o seu vestido coberto de bordados e vive radiante, de violeta e cinzento suave, com traças habilmente cozidas para parecer que lhe estão a voar no seu ombro, sobre o peito, e agrupando-se do outro lado da sua cintura. Percebo-me das raras vezes em que a vi com roupas deveras esplêndidas. Tem o cabelo apanhado e os meus brincos cintilantes nas suas orelhas, ligeiramente felpudas. Os seus olhos de gato brilham à meia luz, idênticos aos de Madoc. Por uma vez isso faz-me sorrir. Seguro a mão de Taryn com a minha mão sã e aperto-a com força. Sorrimos uma à outra, cúmplices, para variar. Na carruagem há um cesto com coisas para comer. Um gesto inteligente de quem, porque nenhum de nós se lembrou de o fazer durante todo o dia. Descalço uma luva e como 2 pequenos pães de massa tão leve que se dissolvem na minha língua. No centro de cada um há um miolo de passas com mel e nozes, e a sua doçura é suficiente para me trazer lágrimas aos olhos. Madoc passa-me um naco de queijo e uma fatia ainda sangrenta de veado coberto com zimbro e pimenta. A comida não demora muito a desaparecer. Avisto o barrete vermelho de Madoc enfiado até meio no seu bolso do peito. É a sua versão de medalha, suponho, usada em ocasiões formais. Nenhum de nós fala realmente. Não sei o que ocupa a cabeça dos outros, mas de repente apercebo-me de que terei de dançar. Sou terrível a dançar. Não tenho qualquer experiência além de lições humilhantes na escola com Taryn como parceira. Penso em Fantasma, Barata e Bomba e nos seus esforços para defender Dain do que Balequim tiver planeado. Gostava de saber o que fazer, como posso ajudá-los. Mato o portador desta mensagem. Olho para Madoc, que bebe vinho com especiarias. Parece totalmente confortável, totalmente alheio, ou desinteressado, em relação à perda de um dos seus espiões. O meu coração bate mais depressa. Não paro de me lembrar que não posso limpar a mão na saia, por medo de manchar a roupa com comida. Oriana acaba por nos oferecer alguns lenços ensopados em água de rosas e menta para nos limparmos com eles. Isto desencadeia uma perseguição com um Oak a tentar escapar de ser limpo. Não pode fugir por muito longe dentro da carruagem, mas mantém o esforço durante mais tempo do que se esperaria, pisando-nos a todos no processo. Estou tão distraída que nem sequer me preparo para o choque de atravessar o rochedo e entrar no palácio. Abrandamos antes de perceber sequer que chegamos. Um criado abre a porta e vejo o pátio inteiro a fervilhar de música, vozes e fólio, e de florestas de velas, com a cera a derreter para criar um efeito semelhante à madeira roída pelas térmitas. Há velas sobre ramos de árvores, com as chamas a tremelicar, graças ao ar originado pelo movimento dos vestidos em baixo. Alinham-se pelas paredes como sentinelas e amontoam-se em formações aprumadas nas pedras, iluminando a colina. Pronta? Sussurra-me Taryn. Sim, respondo um pouco ofegante. Saímos da carruagem. Oriana tem uma pequena trela de prata que prende ao pulso de Oak. Não parece que seja a pior das ideias, mesmo que ele se queixe e se sente no chão em protesto, como um gato. Viviana olha o pátio em redor. Há algo de feroz no seu olhar. O seu nariz infla. Devemos apresentar-nos perante o Rei Altíssimo uma última vez? Pergunta a Madoc. Responde-lhe abanando brevemente a cabeça.
Não. Seremos chamados quando for o momento de fazermos os nossos juramentos. Até lá, deve ficar ao lado do príncipe Dain. Quanto ao resto de vós, divirtam-se até os sinos soarem e o Valmorn iniciar a cerimónia. Depois, venham à sala do trono para testemunhar a coroação. Quero-vos próximos do estrado, onde os meus cavaleiros poderão olhar por vós. Viro-me para Oriana, esperando outro discurso sobre evitar problemas ou até um novo discurso sobre manter as pernas cruzadas perto da realeza. Mas está demasiado ocupada a implorar ao Oak que saia da estrada. Vamos divertir-nos, diz Vivi puxando Iatarin enquanto avança. Embregamo-nos na multidão e momentos depois afogamo-nos nela. O palácio de Elfham está a abarrotar. As não aliadas fadas selvagens, os cortesãos e os monarcas misturam-se. Silkies da corte submarina da rainha Orlag conversam na sua língua, com peles pendendo-lhe dos ombros como capas. Avista o senhor da corte das térmitas, Roiben, que dizem ter assassinado a sua própria amante para conquistar o trono. Está perto de uma das longas mesas e mesmo no salão apinhado há espaço à sua volta, como se ninguém se atrevesse a aproximar. O seu cabelo tem a cor de sal, as suas vestes são totalmente negras e uma espada curva e de aspecto letal pende-se da anca. De modo incoerente, a seu lado, uma fada de pele verde veste o que parece ser um vestido curto cinza-perla e um par de botas pesadas com atacadores. São obviamente roupas mortais. De cada lado da fada há 2 cavaleiros envergando as cores do seu senhor. Uma delas tem o cabelo escarlate entrançado em forma de coroa sobre a cabeça. É Dulcamara, que nos deu a aula sobre a coroa. Há outros, figuras de que ouvi falar em baladas. Rui Silver, de Nova Avalon, que separou a sua ilha da costa da Califórnia, conversa com o filho exilado do rei antigo, Severin, que poderá tentar aliar-se com o novo rei altíssimo ou poderá juntar-se à corte de Lord Robin. Está acompanhado por um rapaz humano de cabelo ruivo, aproximadamente da minha idade. Faz-me parar para os observar com mais atenção. O rapaz será o seu criado? Terá sido encantado? Não consigo perceber apenas pela forma como olha para o salão à sua volta, mas quando vê que o observo, sorri. Afasto rapidamente o olhar. Enquanto o faço, os silkies movem-se e avisto mais alguém com eles. De pele cinzenta e lábios azuis e cabelo a emoldurar-lhe a cara de olhos encovados, mas apesar das diferenças reconheço-a. Sophie. Ouvi histórias sobre os tritões do mundo submarino raptarem marinheiros afogados, mas não acreditei nelas. Quando a sua boca se abre, vejo que tem dentes afiados. Um arrepio atravessa os meus ombros. Cambaleio atrás de Vivi e Tarin. Quando olho para trás, não vejo Sophie e não sei ao certo se não a imaginei. Passamos por um Gitrash e um Barghest. Todos se riem demasiado alto e dançam com demasiada intensidade, enquanto passo por um folião com máscara de duende. Este levanta e pisca-me o olho. É barata. Contaram-me o que aconteceu na outra noite. Bom trabalho, diz. Agora mantém-te atenta a qualquer coisa que pareça fora do normal. Se o Balquim pretende avançar contra Dain, terá de o fazer antes do início da cerimónia. Estarei atenta, digo afastando-me das minhas irmãs e demorando-me com ele por um momento. Numa multidão daquele tamanho, é fácil perder-me por um instante. Ótimo. Vim ver com os meus próprios olhos o príncipe Dain a obter a coroa. Leva uma mão ao interior do seu casaco castanho e retira uma garrafa de prata, puxando a tampa e bebendo um golo.
e também ver a nobreza folgar e fazer figuras tristes. Com uma garra cinzenta esverdeada, estende-me a garrafa. Mesmo ali consigo cheirar o que tem dentro. Algo pungente, intenso e um pouco sulfuroso. Não, obrigada, digo abanando a cabeça. Estou bem. Claro que estás, diz-me rindo e voltando a baixar a máscara. Fico a sorrir enquanto o vejo afastar-se pela multidão dentro. Bastou vê-lo para me sentir que finalmente pertenço àquele sítio. Tal como Fantasma e Bomba não será um amigo, como parece gostar realmente de mim e não pretendo questionar demasiado. Com eles tenho um lugar e um propósito. Onde te meteste? Pergunta Viviane segurando-me. Precisas de uma trela como o Oak? Anda, vamos dançar. Avanço com elas. Há música por toda a parte, incentivando a leveza dos passos. Dizem que é impossível resistir ao apelo da música das fadas, o que não é inteiramente verdade. O que é impossível é parar de dançar depois de se ter começado, enquanto a música durar. E dura, a noite inteira, com cada dança a fundir-se na seguinte, e uma canção a tornar-se outra, sem pausas para recuperar o fogo. É emocionante ser-se dominado pela música, ser-se arrastado pela sua maré. Claro que, sendo uma delas, Vivi conseguirá parar quando quiser. Também pode puxar-nos para fora, para que dançar com ela seja quase seguro. Não que Vivi se lembre sempre de fazer o que é seguro. Mas a verdade é que serei a última pessoa a poder julgar alguém por isso. Damos as mãos e juntamos-nos à dança de roda, saltando e rindo. A canção parece chamar o meu sangue, fazendo-o mover-se pelas minhas veias, ao mesmo ritmo irregular, com os mesmos acordes doces. A roda é interrompida e de alguma forma estou de mãos dadas com Loki. Faz-me girar num corrupio estonteante. Estás muito bonita, diz, como uma noite de inverno. Sorri para mim com os seus olhos de raposa. Os seus caracóis alourados cobrem-lhe as orelhas em bico. De um lóbulo pende um brinco dourado, refletindo a luz como se fosse um espelho. É ele quem está bonito. É um tipo de beleza estonteante e inumana. Fico feliz por gostares do vestido, consigo dizer. Diz-me, conseguirias amar-me? Pergunta aparentemente do nada. Claro, rio-me sem saber que resposta lhe deveria dar, mas a pergunta é formulada de modo tão estranho que não lhe poderei dar uma resposta negativa. Amo o assassino dos meus pais. Suponho que conseguiria amar qualquer um. Gostaria de o amar. Questiono-me sobre o que farias por mim, diz. Não sei de que falas. Esta figura enigmática com olhos brilhantes não é o Loki que esteve no telhado da sua propriedade e que me falou com tanta doçura ou que me perseguiu, risonho, pelos seus corredores. Não sei bem quem é aquele Loki, mas apanhou-me completamente desprevenida. Renegarias uma promessa por mim? Sorri, como se me estivesse a provocar. Que promessa? Move-me à sua volta e os meus sapatos de couro fazem piruetas sobre a terra batida. À distância, o gaiteiro começa a tocar. Qualquer promessa, diz em tom ligeiro, mesmo que não haja leveza no seu pedido. Acho que depende, digo, porque a verdadeira resposta, um não direto, não é algo que alguém quer ouvir. É mesmo o suficiente para abdicar de mim? Tenho a certeza de que a minha expressão é o de choque. Curva-se mais sobre mim. Não é esse um teste de amor? Eu não sei, respondo. Tudo aquilo deverá conduzir a alguma declaração sua, seja de afeto ou de falta dele. É mesmo o suficiente para chorar por mim. As palavras são proferidas contra o meu pescoço. Sinto a sua respiração, eriçando-me os pelos minúsculos e fazendo-me estremecer com uma estranha combinação de desejo
e desconforto. Se fosses ferir, se te ferisse. A minha pele arrepia-se. Não gosto daquilo, mas pelo menos sei o que dizer. Se me ferires, não choraria. Ferir-te-ia também. O passo dele vacila enquanto nos movemos. De certeza que... A seguir para de falar e olha para trás. Mal consigo pensar. Sinto a cara quente. Temo o que dirá a seguir. Hora de mudar de par. Interrompe uma voz. Olho e vejo a pior pessoa possível. Cardan. Oh, diz a Loki. Roubei-te a deixa? O seu tom é pouco amigável e à medida que revisito as suas palavras na minha mente, estas pouco me confortam. Loki entrega-me ao príncipe mais jovem, como seria de esperar. Por deferência. Vejo pelo canto do olho que Taren nos observa. Está paralisada no centro do festim, parecendo perdida, enquanto as fadas giram à sua volta, rodopiando os seus pares em espirais estonteantes. Penso que Cardan incomodou antes de me incomodar. Prende a minha mão ferida na sua. Usa luvas pretas. O couro de que são feitas está quente e sinto-o mesmo através da seda que me envolve os dedos. O seu traje também é negro. Penas de corvo enfeitam a parte superior do seu gibão e as botas têm biqueiras de metal excessivamente bicudas, que me fazem perceber o quão fácil lhe seria pontapear-me selvaticamente depois de começarmos a dançar. Sobre a testa, traz uma coroa de ramos de metal, entrelaçados, ligeiramente inclinada. As suas bochechas estão riscadas com tinta prateada escura e linhas negras sublinham a raiz das suas pestanas. A do olho esquerdo está esborratada, como se a tivesse esquecido e tivesse esfregado o olho. Que queres? Pergunto-lhe, forçando as palavras a sair. Continuo a pensar em Loki, ainda abalada pelo que disse e pelo que não disse. Vá, insulta-me. Arquei as sobrancelhas. Não aceito ordens de mortais, diz com o seu habitual sorriso cruel. Então, vais dizer alguma coisa simpática? Não me parece. As fadas não conseguem mentir. Quero sentir-me irada, mas o que sinto naquele momento é gratidão. A minha cara já não queima e os meus olhos já não ardem. Estou pronta para lutar, que é muito melhor, mesmo tendo a certeza de que era a última coisa que Cardan desejaria. Fez-me um enorme favor quando me afastou de Loki. A mão dele desce sobre a minha anca. Cerro o senho. Odeias-me mesmo, não é? Pergunta com um sorriso em crescendo. Quase tanto como me odeias a mim. Replico, pensando na página com o meu nome rabiscada, na forma como olhou para mim quando estava bêbado no labirinto, tal como me olhava naquele momento. Solta-me a mão. Até voltarmos a enfrentar-nos, diz curvando-se numa vénia que sinto como a troça. Observo-o enquanto se afasta com passos instáveis através da multidão, sem saber ao certo o que pensar daquela conversa. Os sinos começam a soar, assinalando o início da cerimónia. Os músicos silenciam os seus violinos e as suas harpas. Durante um longo momento, a colina fica em silêncio à escuta. A seguir, as pessoas ocupam os seus lugares. Abre o caminho até à frente, onde o resto da nobreza da corte do Rei Altíssimo se reúne, onde a minha família se encontra. Oriana já lá está, ao lado de um dos melhores cavaleiros de Madoc, parecendo desejar estar noutro sítio qualquer. Oak está livre da trela e sobre os ombros de Taren. Esta segreda qualquer coisa a um Loki risonho. Paro. A multidão cresce à minha volta, mas fico presa ao chão quando Taren se debruça e prende uma madeixa rebelde atrás da orelha de Loki. Há tanto significado naquele pequeno gesto. Tento forçar-me a acreditar que não quer dizer nada, mas depois da estranha conversa que tivemos não consigo. Porém, Taren tem um amante que lhe pedirá a mão naquela noite, e sabe que Loki e eu somos
o que formos. Amas-me o suficiente para abdicar de mim? Esse não é um teste de amor? Viviane destacou-se da multidão com os olhos de gato a brilharem e o cabelo solto a emoldurar-lhe o rosto. Peguem a Oaka ao colo e falo rodopiar sem parar até caírem os dois, acompanhados pelo ruído das saias de Vivi. Deveria aproximar-me, mas não o faço. Ainda não consigo encarar Taryn. Não quando não consigo arrancar da cabeça um pensamento tão desleal. Em vez disso, deixo-me ficar vendo a família real reunir-se sobre o estrado. O Rei Altíssimo senta-se no seu trono de ramos entrelaçados, envergando o diadema pesado, com os olhos cor de bronze vigilantes e rodeados de rugas profundas, fazendo lembrar os olhos de uma coruja. O príncipe Dain senta-se num humilde banco de madeira a seu lado, vestindo uma túnica completamente branca e com mãos e pés nus. Atrás do trono ergue-se o resto da família real, Balkin e Eloin, Rhea e Kaelia. Até Tanyot, mãe do príncipe Dain, está presente, vestindo um traje de ouro reluzente. O único membro da família que falta é Cardan. Eldred, o Rei Altíssimo, ergue-se e a colina inteira silencia-se. Longo foi o meu reinado, mas hoje deixo-vos. A sua voz ecoa pela colina. Foram raras as vezes que ele falou daquela forma, para um grande número dos seus súbditos. E eu sinto-me simultaneamente abalada pelo poder da sua voz e pela fragilidade da sua pessoa. Quando primeiro senti o chamamento para descobrir a terra da promessa, acreditei que passaria, mas não posso continuar a resistir-lhe. Hoje deixarei de ser rei e passarei a ser viajante. Mesmo que todos os presentes soubessem que já era aquele o motivo da reunião, ouvem-se gritos à minha volta. Uma fada alada começa a chorar contra o pelo de um puca com cabeça de cabra. Valmoran, poeta e senescal da corte, desce do estrado por um dos lados. Está curvado, magro, com o cabelo longo, cheio de ramos e uma gralha cinzenta pousada sobre um dos ombros. Apoia-se pesadamente sobre um bastão de madeira polida que começou a despontar no topo como se continuasse vivo. Diz-se que terá sido atraído do mundo dos mortais para a cama de Eldred na sua juventude. Pense no que fará a partir dali sem o seu rei. Entristece-nos deixar-te ir, milord, diz, e as palavras parecem adquirir uma ressonância agridoce quando lhe saem da boca. Eldred põe as mãos em concha, e em resposta os ramos do trono estremecem e começam a crescer, fazendo despontar novos rebentos verdes em espiral pelo ar, com folhas a desenrolarem-se e botões de flores a desabrocharem ao longo de todo o comprimento. As raízes do teto começam a arrastar-se, esticando-se como trepadeiras e rastejando pelo interior da colina. Paira um cheiro no ar. É como uma brisa de verão carregada com a promessa de maçãs. Outro que se erguerá no meu lugar. Peço-vos que me libertem. O povo reunido fala em uníssono, para minha surpresa. Libertamos-te, dizem. As palavras ecoam à minha volta. O Rei Altíssimo deixou o pesado manto oficial cair dos ombros. Amontoa-se sobre a pedra numa pilha cravada de joias. Retira a coroa de folhas de carvalho da cabeça. Ergue-se já mais direito. Há nele uma avidez enervante. Eldred foi o Rei Altíssimo de Elfham por mais tempo do que as memórias de muitos do povo. Sempre me pareceu antiquíssimo, mas os anos parecem abandoná-lo juntamente com o manto do poder. Quem escolherás para te substituir como nosso Rei Altíssimo? Pergunta Valmoran.
O meu terceiro filho, Dain, diz Eldred. Avança, filho. O príncipe Dain ergue-se do banco, humilde. A sua mãe retirou o pano branco que o cobre, deixando-o nu. Pestanejo, uma vez estou habituada a alguma nudez em Fairy, mas não na família real. Ao lado dos outros, com os seus brocados e magnificência bordada, parece notavelmente vulnerável. Penso se terá frio. Penso na minha mão ferida e espero que sim. Aceitarás? Pergunta Valmoran. A gralha cinzenta. No seu ombro levanta as asas de pontas negras e agita-as no ar. Não percebo se aquilo fará parte da cerimónia. Assumirei o fardo e a honra da coroa, afirma Dain com severidade, e nesse momento a sua nudez torna-se outra coisa, uma marca de poder. Aceito. Corte Ancília, anfitriã noturna, avançai e ungi o vosso príncipe, diz Valmoran. Uma Bogan arrasta-se até ao estrado. O seu corpo está coberto por denso pelo dourado e os seus braços são suficientemente longos para se arrastarem pelo chão. Caso não os dobrasse, parece ter força para partir o príncipe Dain em dois. À volta da cintura, traz uma saia feita de retalhos de pele e numa mão colossal transporta o que parece ser um tinteiro. Pinta-lhe longas espirais de sangue no seu braço esquerdo, na barriga e pela perna esquerda abaixo. Dain não reage. Quando acaba, a Bogan recua para admirar a sua obra macabra e faz uma vénia discreta a Eldred. Corte Cili, povo do acaso, avançai e ungi o vosso príncipe, diz Valmoran. Um rapaz minúsculo coberto com o que parece ser casca de bétula e com cabelo espetado em ângulos estranhos caminha até ao estrado. Pequenas asas verdes pálidas repousam sobre as das grossas de pólen, amarelo como manteiga. Fadas selvagens, povo tímido, avançai e ungi o vosso príncipe, diz Valmoran. É um gnomo quem avança, desta vez vestindo um pequeno fato jaconota cozido com mestria. Traz um punhado de lama que espalha sobre o centro do peito do príncipe Dain, imediatamente acima do coração. Avisto finalmente Cardan na multidão, de postura instável e com vasilha de vinho numa mão. Parece ter-se embebedado escandalosamente. Quando recordo a mancha prateada na sua cara e a forma como a sua mão me deslizou sobre a anca, percebo que já estaria a caminho desse estado. Sinto uma satisfação imensa e venenosa por ele não estar com a família real no momento mais importante da coroa em séculos. Vai ficar em tantos apuros. Quem o vestirá? Pergunta Valmoran. Uma de cada vez, as irmãs de Dain e a sua mãe trazem-lhe uma túnica branca e calças feitas de couro, um colar de ouro e botas altas de pele de cabrito. Parece um rei das histórias, prestes a iniciar um reinado sábio e justo. Imagino Fantasma entre as traves do teto e Barata com a sua máscara assistindo com orgulho. Sinto um pouco desse mesmo orgulho, tendo jurado servi-lo, mas não consigo esquecer as palavras que me disse. Pertences-me, Jô Duarte. Levo a mão ferida ao punho da minha espada de prata, a espada que o meu pai forjou. Depois daquela noite serei espia do Rei Altíssimo e membro legítimo da sua corte. Mentirei aos seus inimigos e, se isso não funcionar, encontrarei uma forma de fazê-lo algo pior. E se me atraiçoar, bem, nesse caso encontrarei também uma forma de contornar isso. Valmoran golpeia com força o solo, usando o seu bastão, e eu sinto tremor nos dentes. E quem o coroará? Eldred ostenta uma expressão de orgulho.
A coroa brilha nas suas mãos retorcidas, cintilando como se a luz do sol emanasse do próprio metal. Eu. Os guardas alteram subtilmente a sua formação, preparando-se talvez para escoltar Eldred para fora do palácio. Há mais cavaleiros à volta da multidão do que quando a coroação começou. O Rei Altíssimo fala. Vem, Dain, ajoelha-te perante mim. O príncipe real curva-se à frente do seu pai e da nobreza reunida. O meu olhar foca-se em Tarin, que continua ao lado de Loki. Oriana envolve Oak com um braço protetor e um dos tenentes de Madoc curva-se para falar com ela. Aponta uma porta e Oriana diz qualquer coisa a Vivi, começando a caminhar na sua direção. Tarin e Loki seguem-na. Cerro os dentes e começo a abrir caminho entre a multidão para chegar até eles. Não quero desgraçar-me, como Cardan, por não estar onde devia. A voz de Valmoran interrompe-me os pensamentos. E vós, povo de Elfham, aceitareis o príncipe Dain como rei altíssimo? O grito ergue-se da multidão em estilo reis. E urros. Aceitaremos. O meu olhar fixa-se nos cavaleiros que rodeiam o estrado. Noutra vida, teria sido um deles, mas enquanto os meus olhos ali se fixam, reconheço caras familiares. Os melhores comandantes de Madoc, guerreiros ferozmente leais. Não estão fardados. Sobre a armadura reluzente, vestem as cores da moita verde. Talvez Madoc seja apenas cuidadoso por integrar ali os seus melhores elementos. Mas o espião que matei, o que trazia a mensagem provocadora, também pertencia a Madoc. Oriana, Oak e as minhas irmãs desapareceram, escoltadas para fora da colina por um dos tenentes de Madoc, enquanto o estrado ficava mais fortemente guardado. Tenho um plano para assegurar os nossos futuros. Preciso de encontrar Barata, preciso de encontrar Fantasma, preciso de lhes dizer que algo está mal. Um estratega veterano espera pela oportunidade certa. Passo por um trio de doentes, por um troll e por um elemento do povo imóvel. Um Spigan rosna, mas não lhe presta atenção. O fim da coroação está à vista. Vejo cálices e canecas a voltarem a encher-se. Sob o estrado, Balaquim saiu do seu lugar entre os outros príncipes e princesas. Por um momento penso que aquilo fará parte da cerimónia, até ele desembainhar uma lâmina longa e fina, que reconhece do seu terrível duelo com Cardan. Paro. Irmão, adverte o príncipe Dain. Não te aceitarei, diz Balaquim. Vim desafiar-te pela coroa. À volta do estrado vejo cavaleiros a desembainharem as espadas, mas nem Elwyn, nem Aldred ou qualquer um dos outros Valmoran, Taniot ou Ryan têm armas. Só que a Elia puxa uma faca do corpete, mas a lâmina é demasiado pequena para lhe ter qualquer uso. Quero desembainhar também a minha espada, mas a assistência compacta não me dá espaço. Balquim, diz Eldred severo. Filho, a corte altíssima não pode ser como as cortes menores. Não temos heranças de sangue. Nenhum duelo com o teu irmão me convencerá a colocar a coroa sobre a tua cabeça indigna. Contenta-te com a minha escolha. Não te humilhes perante a féria inteira. Isto deverá ser apenas entre nós, diz Balaquim a Dain, sem sequer dar atenção às palavras do seu pai. Não existe qualquer monarca altíssimo agora. Existimos apenas nós e uma coroa. Não preciso de te enfrentar, diz Dain apontando os cavaleiros que rodeiam o estrado, esperando uma ordem. Madoc está entre eles, mas não estou suficientemente próxima para ver mais do que isso. E não és digno sequer de tal consideração. Nesse caso, traz isto na tua consciência. Balaquim sobe 2 degraus e avança com o braço. Nem sequer olha na direção do golpe, mas a lâmina perfura a garganta de Elwyn. Alguém guincha, e a seguir todos o fazem.
Por um momento a ferida é apenas uma mancha na sua pele e então o sangue começa a escorrer, formando um rio vermelho. Cambaleia para adiante, ajoelhando-se e apoiando as mãos no chão. Tecido dourado e joias cintilantes afogam-se em escarlate. Foi um movimento rápido da lâmina de Balkin, um gesto quase involuntário. A mão de Eldred ergue-se. Penso que pretenderá conjurar a mesma magia que fez crescer as raízes e os ramos do trono, ganharem flor e entrelaçarem-se. Mas esse poder desapareceu. Abdicou dele quando abdicou do seu reinado. Em vez disso, as flores recém-abertas no trono ficam castanhas e mirram. A gralha no ombro de Valmoran levanta voo, guinchando enquanto voa até às raízes penduradas do teto da colina oca. Guardas, diz Dain numa voz que espera ser obedecida. Mas nenhum dos cavaleiros avança até ao estrado. Em sincronia, viram as costas à família real e apontam as espadas à assistência. Permitem que aquilo aconteça. Permitem que Balkin orquestre o seu golpe. Mas não acredite que seja aquele o plano de Madoc. Dain é seu amigo. Combateu com ele. Dain recompensá-lo-á quando fosse o Rei Altíssimo. A multidão avança arrastando-me consigo. Todos se movem e empurram para chegarem até ao quadro sangrento ou para se afastarem dele. Vejo o rei de cabelo cor de sal da corte das térmitas a tentar aproximar-se do confronto, mas os seus cavaleiros colocam-se à sua frente, travando-o. A minha família desapareceu. Olho em redor procurando Cardan, mas perdeu-se na multidão. Acontece tudo tão depressa. Caelia correu para o lado do Rei Altíssimo. Tem a sua pequena faca. Mal tem comprimento suficiente para ser uma arma, mas ela a empunha com bravura. Taniot agacha-se sobre o corpo de Elwyn, tentando estancar o fluxo de sangue com as saias do vestido. Que dizes agora, pai? Questiona Balkin. Irmãos? 2 virotes voam das sombras, cravando-se no flanco de Balkin. Cambaleia para diante. O pano do seu gibão parece rasgado, vislumbrando-se um brilho metálico por baixo. Armadura. Procuro fantasma nas traves. Sou um agente do príncipe tal como ele. É meu dever chegar até Dain. Volto a empurrar em diante. Na minha cabeça consigo ter uma visão do futuro, como uma história que conto a mim mesma, numa narrativa clara e luminosa para contrastar com o caos que me rodeia. De alguma forma conseguirei chegar até aos príncipes e defender Dain da traição de Balkin, até aos membros reais da sua guarda nos alcançarem. Serei a heroína, colocando-me entre os traidores e o meu rei. Madoc chega antes de mim. Por um breve momento sinto alívio. A sua lealdade como comandante poderá ser comparada, mas Madoc nunca... A seguir Madoc crava a espada no peito de Dain, com tal força que a lâmina lhe emerge pelas costas. Fala subir através das costelas até ao coração. Paro de me mover e deixo a multidão fluir à minha volta. Estou imóvel como pedra. Vejo um clarão de osso branco de músculo vermelho e úmido. O príncipe Dain, que quase se tornou rei altíssimo, cai sobre o manto do ofício adornado com joias. O sangue que verte perde-se no amontoado de pedras. Traidores, sussurra Eldred, mas a sua voz é ampliada pelo espaço. A palavra parece ecoar pelo salão. Madoc para e firma o maxilar como se cumprisse um qualquer dever sinistro. Está agora a usar o seu barrete vermelho, o que vi a sair-lhe do bolso, o que estudei na sua caixa. Naquela noite o sangue será renovado. Haverá novas linhas, mas não acredito que o faça por ordem de alguém. Ter-se-á aliado a Balkin, distraindo os espiões de Dain, posicionou-se os seus comandantes para manter a família real isolada de todos os que pudessem ajudá-los.
motivou Balkin a orquestrar o golpe no único momento em que ninguém o esperaria. Percebeu até que a única forma de não ativar a maldição mortal da coroa seria avançando quando não repousasse sobre a cabeça de ninguém. Conhecendo-o como conhecia, estava certa de que tinha planeado o golpe. Madoc tinha traído Eldred e Dain morrera, levando com ele todos os meus planos e esperanças. As coroações são momentos em que muitas coisas são possíveis. Balkin parece insuportavelmente satisfeito consigo mesmo. Dá-me a coroa. Eldred deixa cair o diadema, rebola sobre o chão. Apanha tu, se é que tanto o desejas. Caelia produz um som terrível e penetrante. Raya olha a multidão horrorizada. Valmoran ergue-se ao lado de Eldred, o rosto pálido. Com os cavaleiros em redor, o estrado é como um palco terrível, onde todos os atores estavam condenados a desempenhar os seus papéis, até ao derradeiro desfecho sangrento. As mãos de Madoc estão cobertas de vermelho. Não consigo parar de olhar para elas. Balkin ergue a coroa altíssima. As folhas de carvalho douradas cintilam com a luz das velas. Esperaste demasiado para abandonar o trono, pai. Tornaste-te fraco. Permitiste que traidores governassem pequenos feudos, que o poder das cortes menores escapasse ao controlo e que as fadas selvagens seguissem os seus caprichos. Dain teria sido igual, um cobarde escondido atrás de intrigas, mas eu não temo o derrame de sangue. Eldred não fala. Não tenta aproximar-se da coroa ou de uma arma. Limita-se a esperar. Balkin ordena a um cavaleiro que traga Tanyot uma barrete vermelho de armadura sob o estrado para capturar a infeliz consorte. A cabeça de Tanyot move-se para trás e para diante, com os seus longos chifres negros a espetarem-se no ombro da cavaleira do barrete vermelho. Não importa. Nada daquilo importa. Há demasiados cavaleiros, mais 2 avançam e deixa de haver resistência. Balkin coloca-se diante do seu pai. Declara-me rei altíssimo. Pousa a coroa sobre a minha cabeça e poderás partir deste sítio livre e ileso. As minhas irmãs serão protegidas. A tua consorte sobreviverá. Se não o fizeres, matarei Tanyot. Matá-la-ei aqui, à frente de todos, e todos saberão o que permitiste. O meu olhar fixa-se em Madoc, mas está nos degraus, a conspirar com um dos seus comandantes. Um troll que comeu à nossa mesa, que brincou com um Oak e o fez rir. Também eu me ri na altura. Naquele momento as minhas mãos tremem, tal como o meu corpo inteiro. Balkin primogênito, derrames o sangue que derramares, nunca governarás Elfham, diz Eldred. És indigno da coroa. Fecho os olhos e recordo as palavras que a Oriana me disse. Não é tarefa fácil ser amante do Rei Altíssimo. Serás sempre um peão. A morte de Tanyot é graciosa. Está imóvel. O seu porte é régio e mártir, como se tivesse já viajado até ao reino das baladas. Os seus dedos estão entrelaçados. Não produz qualquer som enquanto um dos cavaleiros, a cavaleira Barrete Vermelho, a decapita com um golpe único, rápido e brutal da sua lâmina. A cabeça cornuda de Tanyot rebola apenas um pouco até embater contra o cadáver de Dain. Sinto algo molhado na cara como chuva. Muitos no povo sentem deleite com o homicídio e muitos mais deliram com o espetáculo. Um tipo de loucura inebriada parece alastrar sobre a multidão. Um tipo de avidez por carnificina ainda maior. Temo que o seu desejo pela satisfação dois dos cavaleiros imobilizaram Eldred. Não pedirei outra vez, diz Balkin. Mas Eldred limita-se a rir. Continua a rir quando Balkin o trespassa. Não cai como os outros.
em vez de jorrar sangue da sua ferida, saem mariposas vermelhas, erguendo-se no ar. Voam para fora dele, tão depressa que, num momento, o corpo do Rei Altíssimo desapareceu e restam apenas aquelas mariposas vermelhas a esvoaçarem no ar até se tornarem uma nuvem vasta, um tornado de asas acetinadas. Mas a magia que as criou não dura. Começam a cair até cobrirem o estrado como folhas sopradas. Eldred, o Rei Altíssimo, está impossivelmente morto. O estrado está coberto de corpos e de sangue. Valmoran está de joelhos. Irmãs, diz Balquim aproximando-se delas. A sua voz perdeu alguma da arrogância, substituída por uma horrível doçura. Parece um homem a meio de um sonho terrível de que recusa acordar. Qual de vós me coroará? Coroem-me e vivam. Pensei Madoka dizer à minha mãe para não correr. Kaelia avança largando a faca. O seu vestido tem um corpete dourado e uma saia azul. Um diadema de bagas assenta sobre o seu cabelo solto. Croar-te-ei, diz, basta, farei de ti o Rei Altíssimo, mesmo que a mácula do que fizeste manche para sempre o teu reinado. Nunca é para sempre, penso. Sinto-me furiosa por recordar qualquer coisa que Cardan tenha dito, especialmente naquele momento. Parte de mim sente-se grata pela cedência de Kaelia, apesar do horror de Balquim e da inevitável perfídia do seu reinado. Pelo menos tinha terminado. Um virote vem das sombras nas traves, seguindo uma trajetória completamente diferente da do anterior. Atinge-a em cheio no peito. Arregala os olhos e as suas mãos cobrem o coração, como se o ferimento fosse indecoroso e precisasse de o cobrir. A seguir, os seus olhos reviram-se e cai sem o suspiro. É Balquim quem grita de frustração. Madoc dá ordens aos seus homens, apontando o teto. Uma falange separa-se dos outros homens e corre pelas escadas acima. Alguns guardas com asas verdes pálidas erguem-se no ar, as lâminas desembainhadas. Matou-a. Fantasma matou-a. Avanço às cegas até ao estrado, passando por um solar que uiva por mais sangue. Não sei o que espero poder fazer quando lá chegar. Raya ergue a faca da irmã numa mão trêmula. O seu vestido azul fala, parecer uma ave, imobilizada antes de conseguir levantar voo. É a única amiga verdadeira de Vivien Ferry. Vais mesmo enfrentar-me, irmã? Pergunta Balquim. Não tens espada nem armadura. Vamos? É demasiado tarde para isso. É tarde demais, sim, diz ela, encostando a faca à sua própria garganta, pressionando a ponta imediatamente abaixo da orelha. Não! Grito, mesmo que a minha voz seja abafada pela multidão e também pelos gritos de Balquim. E então, porque não suporto ver mais morte, fecho os olhos. Mantenho-os fechados enquanto sou empurrada por alguma coisa pesada e peluda. Balquim começa a gritar a alguém para que encontrem Cardan, para que lhe tragam Cardan, e os meus olhos abrem-se automaticamente. Mas não há sinais de Cardan. Vejo apenas o corpo caído de Raya e mais horror. Arqueios alados miram o aglomerado de raízes onde o fantasma se estava a esconder. No momento seguinte, ele cai entre a multidão. Sustenho a respiração, temendo que tenha sido atingido. Mas rebola, ergue-se e corre pelas escadas acima, perseguido de perto por guardas. Não tem hipótese. São demasiados e a colina está demasiado cheia. Não lhe deixarão margem de fuga. Quero ajudá-lo, aproximar-me dele, mas estou encurralada. Não posso fazer nada. Não posso ajudar ninguém.
Balquim vira-se para o poeta da corte, apanhando-o. Tu, croar-me-ás, prefere as palavras do ritual. Não posso, diz Valmoran. Não sou teu familiar. Não tenho ligação de sangue à coroa. Falo-ás, diz Balquim. Sim, meu senhor, responde o poeta da corte com voz trêmula. Entoa uma versão acelerada do ritual da coroação, enquanto a colina se silencia. Mas quando pergunta à multidão se aceitará Balquim como novo rei altíssimo, ninguém responde. A coroa de folhas de carvalho douradas está na mão de Balquim, mas não ainda na sua cabeça. O olhar de Balquim move-se sobre a assistência e, mesmo sabendo que não se fixará em mim, isso não evita que me encolha. A sua voz troveja. Jurem-me lealdade. Não o fazemos. Os monarcas não se ajoelham. A nobreza permanece em silêncio. As fadas selvagens observam e avaliam. Veja a rainha Annette, da corte Anne Cecília, mais meridional, a corte das mariposas, gesticular os seus cortesãos para que abandonem o salão. Vira-se com um jogar de desprezo. Devem a vossa fidelidade ao rei altíssimo, troveja Balquim. E sou eu o rei, agora. Balquim ergue a coroa e pousa na sua própria cabeça, mas no momento seguinte uiva, atirando-a ao chão. Tem uma queimadura na testa. É a sombra vermelha de um diadema. Nós juramos fidelidade ao rei, mas à coroa, grita alguém. É Lord Raven, da corte das Térmitas. Colocou-se à frente dos cavaleiros. E mesmo com mais de uma dúzia diretamente entre ele e Balquim, Raven não parece particularmente preocupado. Tens 3 dias para a colocar sobre a cabeça, assassino do teu sangue. 3 dias até eu partir daqui, sem qualquer juramento, sem que ninguém me limite o poder e sem estar impressionado. E estou certo de que não serei o único. Ouvem-se risos dispersos e sussurros enquanto as suas palavras alastram. Um grupo desordenado continua a encher o salão. Silly, cintilantes, e Ancili, aterradores. As fadas selvagens que raramente abandonam as suas colinas, rios ou túmulos, duendes e bruxas, sílfides e pucas. Viram quase toda a família real ser chacinada numa única noite. Pergunto-me quanto mais violência irá surgir, sem o novo monarca para os advertir a todos. Penso em quem a acolheria. Sílfides cintilam pelo ar que tresanda a sangue derramado. Percebo que o festim continua. Tudo continuará, mas não sei se conseguirei seguir em frente.